Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. João 20. João 20, 24 a 29. Abra aí. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então os outros discípulos: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a minha mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Fala comigo: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu quero falar com você sobre aqueles que não viram. Esse texto, Jesus ele havia dito aos seus discípulos: ó, eu vou morrer. Eu vou morrer por vocês, eu vou me entregar por vocês. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Alguns acreditaram, outros tiraram sarro de Jesus. Então Jesus ele morre, ele é sepultado. Os seus discípulos começam a ouvir que ele tinha ressuscitado. Algumas mulheres no domingo pela manhã foram visitar o túmulo e perceberam que ele não estava mais lá. Alguns acham que o corpo foi roubado, outros começam a discutir o que tinha acontecido. E de repente Jesus aparece aos seus discípulos. Só que no momento onde ele aparece aos seus discípulos, Tomé não estava. Sempre tem aquele amigo do rolê que nunca está quando as coisas legais acontecem, né? Sempre tem aquele que perde, fala assim: cara, você não sabe o que aconteceu no rolê sexta-feira. Ah, não é possível, eu não estava. Sempre tem aquele que perde. E o Tomé foi esse cara. Ele perdeu o que estava acontecendo. E quando Tomé chega, ele fala assim, os discípulos falam assim: mano, você não sabe o que aconteceu. Jesus apareceu aqui, ele está vivo. E aí quando você é esse cara que não estava no rolê, aí fica chato, não fica? Não sei pra você, gente, mas a coisa mais chata é quando eu não vou no dia. Giovanni, você não sabe o que aconteceu em tal culto. Ah, não, tá de brincadeira que eu estava viajando esse dia, né? Não fica, os caras só podem estar me trollando para falar que foi top assim, só para deixar eu com vontade. E aí o Tomé fala assim: ah, não é possível. Tomé, Jesus ressuscitou. Não, eu só creio se eu tocar na mão dele. Se eu não tocar na mão dele e ver que é ele mesmo, que a mão dele está furada, eu não creio. Beleza, Tomé, você faz o que você quiser, mas a gente viu. Passam-se 8 dias. Engraçado que a Bíblia ela trata dos detalhes para a gente entender. A Bíblia fala o seguinte, que eles estavam numa casa trancada. A casa estava trancada, não tinha como ninguém entrar. De repente eles estão conversando assim, Jesus apareceu no meio deles. Aí Jesus falou assim: e aí, Tomé? Tô aqui, ó. Pega minha mão aqui, ó. Engraçado que Jesus usa as mesmas palavras que Tomé usou para ele perceber que até quando Jesus não estava perto dele, Jesus sabia o que ele estava falando. Naquele momento Jesus já estava ensinando Tomé que ele precisava ter fé, que Jesus estava com ele em todos os momentos. Jesus faz questão de mostrar para ele que ele podia não estar vendo Jesus, mas Jesus sabia de tudo o que acontecia, porque Jesus sempre está do nosso lado, ele sempre sabe o que acontece conosco. E ele fala assim: e aí, Tomé, você não questionou? Tá aqui, ó. E aí Tomé rela e fala assim: uau, meu Deus, meu Senhor, maravilhoso. Ele fala assim, aí Jesus já dá aquela, né? Aquela tramontina. Ô Tomé, tá felizão aí que você tá me vendo, cara? Mais feliz do que você é aqueles que creram e não viram.
Sabe de quem Jesus estava falando? De mim e de você, que não vimos tudo acontecer, mas nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É você, sou eu. Esses são os bem-aventurados. Esses são os felizes que não creram, que não viram e creram. Esses são os felizes que, quem sabe, não estavam naquele momento, mas creram na mensagem. Nós vivemos numa geração do eu só acredito vendo, né? Vivemos na geração de não, eu só acredito quando eu ver com os meus próprios olhos. Eu não acredito em mais ninguém. Não existe mais confiança. Não existe mais credibilidade na palavra das pessoas, né? As pessoas, elas condicionaram as suas mentes que no mundo só existe aquilo que se pode tocar, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode provar. Isso tem abalado a fé de muitas pessoas. Muitos vêm para a igreja, começam a frequentar um culto como esse de sábado, aí vem no culto de domingo, aí começa a ir na célula quarta, e começam a condicionar a tua vida com Deus pelas experiências que eles têm dentro dos cultos. E esse é um dos grandes motivos de muitos jovens estarem saindo dos caminhos de Deus e se desviando. Há um tempo atrás, teve um supervisor de células nosso, que foi fazer um evangelismo, né, na rua. E ele chegou para um rapaz e falou: cara, você conhece de Jesus? O cara falou: eu conheço, mas eu estou desviado. E aí aquele supervisor começou a evangelizar aquele rapaz, e começou a falar de Jesus, das maravilhas de Jesus, dos sinais, dos milagres. E aquele rapaz virou para ele e falou assim: ô irmão, não precisa me evangelizar não, eu sou crente desviado, eu sei de tudo que você está falando. Mas deixa eu te dizer, eu já vivi isso aí. Eu já fui para os montes, para as vigílias, eu já vi matinho pegando fogo, eu já vi gente sendo curada, eu já vi gente sendo batizada no Espírito Santo, eu já vi muita coisa acontecendo. Só que deixa eu te falar, irmão, isso aí tudo passa um dia. E quando não acontecer mais nada, você vai sair que nem eu saí. Já mandou uma palavra de maldição sobre a vida do rapaz. Eu falei assim: repreende isso em nome de Jesus, meu. Sabe por quê? Nós vivemos numa geração de pessoas que estão condicionadas aos sinais. Deixa eu te falar, eu não quero dizer contra os sinais. Eu amo os sinais, eu amo os milagres, eu amo a manifestação do poder de Deus. Mas a pergunta que fica é: e o dia que os sinais não estiverem aqui presentes, Deus continuará sendo Deus para você? E o dia que você não puder tocar nas feridas de Jesus, Ele continuará sendo Jesus para você? Ou você precisa tocar nas mãos dEle para saber que Ele é Jesus? Marcos capítulo 16, 17 diz: e os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aí o texto continua. Sabe, os sinais são importantes e fazem parte da vida de todo cristão. Só que diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Vamos ler isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... os sinais acompanharão aqueles que creem. Sabe o que eu acho interessante? Que existe uma ordem. Existe uma ordem cronológica que Jesus deixa. Primeiro você crê, e aí os sinais te seguem. Primeiro você crê e depois vem o milagre. Os sinais, eles acompanham os que creem, não os que creem acompanham o milagre. Você não foi criado para ficar correndo atrás do milagre, de manifestações da presença de Deus. Você não foi criado para adorar a Ele por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Nós acabamos de cantar aqui: Senhor, te amo mais do que ouro, mais do que prata, mais do que a mim, mais do que as tuas mãos podem me dar. Eu amo o Senhor. Romanos 1,17 diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá o justo vive por fé. O verdadeiro cristão, ele não anda por vista, ele anda por visão. Ele não anda por milagres, ele anda por fé.
Experiências não têm o poder de sustentar a nossa caminhada com Jesus. A palavra é bem clara que não se anda de experiência em experiência, de sinal em sinal. Tem gente que fica pulando de igreja em igreja para achar uma igreja que vai satisfazer o ego dele. Fica pulando de reunião em reunião para buscar uma profecia, para buscar um sinal, para buscar uma maravilha, enquanto você só precisa esperar, porque os sinais seguem os que creem. Os que creem não precisam correr atrás de sinal. Deixa eu te dizer, o justo anda por fé. Você não vive de experiência em experiência, de sinais em sinais, você anda de glória em glória. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tem gente querendo viver de experiência em experiência, aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos na igreja, o camarada já é 2 anos líder de célula, e ainda é um imaturo na fé. Por quê? Porque está andando de experiência em experiência, experiência em experiência. E eu não falo mal da experiência, repito, porque experiências são importantíssimas, e a Bíblia não estaria escrita para nós hoje se não tivessem experiências, porque esse livro está cheio de experiências de grandes homens de Deus. Mas a única coisa que eu vejo na palavra dizendo que transforma um homem em uma mulher de Deus se chama a glória dele. 2 Coríntios capítulo 3, que nós acabamos de ler, verso 18, diz que nós somos transformados à imagem de Cristo, de glória em glória. Por quê? Porque só a glória de Deus tem poder de transformar. Só a glória de Deus tem poder de nos fazer apaixonar e de nos prender nele, não deixar que eu e você joguemos nossa fé de lado. O que acontece conosco muitas vezes é que deixamos a glória aí, deixamos a presença aí. Estamos tão focados nos sinais e nas maravilhas, esquecemos da presença, que é o mais importante. Deixam de valorizar a glória. No decorrer da história eu vejo muitos homens e mulheres que foram usados, foram homens, mulheres de Deus, mas se limitaram apenas a experiências e deixaram a glória de lado. E toda vez que você deixa a glória de lado, algo catastrófico acontece. Eu quero citar alguns exemplos para você. O que dizer de Sansão, gente? Fala aí para mim. Sansão. Sansão foi um nazireu. Alguém escolhido. Alguém separado. Desde o ventre da mãe dele, ele foi separado para uma grande obra. A glória de Deus estava com ele. Ele matou 1000 homens sozinho. Ele carregava portões das cidades nas costas, jogava tudo, quebrava tudo. Ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus e foi um dos maiores guerreiros, juízes que já existiram na história do povo de Deus, do povo de Israel. Quantas vezes ele experimentou dos sinais, das maravilhas, mas ele começou a se entregar aos prazeres do mundo, ele começou a se entregar às coisas erradas, e quando ele menos percebeu, a glória tinha ido embora. E aí quando a glória vai embora, não adianta mais as experiências, porque o que te sustenta se chama a glória de Deus. E aí na hora que ele mais precisava desfrutar de uma experiência, ele não experimentou, porque a glória já não estava mais com ele, e ele morreu. O que falar dos filhos de Eli? Filhos de Eli, Eli era um sacerdote, família sacerdotal, família criada nos caminhos de Deus, separada para o serviço. Esqueceram da glória de Deus, até foram buscar a arca. Eu não vou ficar me aprofundando na história aqui, você conhece. Eles até foram buscar a arca da aliança, achando que estavam abafando com Deus. Fizeram barulho. Gente, nem sempre onde tem barulho tem glória. Eles fizeram barulho. A Bíblia fala que foi um barulheiro, e gritaria, e aleluia, glória a Deus, cheio. A glória não estava com eles, eles perderam a batalha. Elias
enfrentou 900 homens do inimigo, profetas, falsos profetas. Viu Deus mandando fogo dos céus. Mas por um momento que ele deixa de crer, ele deixa de acreditar, ele vai para a caverna com medo e em depressão. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode ter as melhores experiências do mundo. Experiências não têm poder para te sustentar, só a glória de Deus tem. Você pode ver fogo caindo do céu, matando os falsos profetas. Você pode ver sei lá, gente. Você pode ver anjo colorido voando, rodopiando. Você pode ver o que for aqui. Isso é lindo, eu amo isso. Mas isso são presentes de Deus para nós, não sustenta ninguém. Se a glória de Deus não estiver com você todos os dias, te transformando, de nada vale. Saul foi tirado do anonimato, foi posto na mesa real, experimentou diversas experiências sobrenaturais, profetizou, libertou uma nação, e quando a glória foi embora, ele nem percebeu. Salomão pediu sabedoria, agradou o coração de Deus, foi um dos maiores reis, um dos reis mais ricos da história de Israel. E no final da sua vida ele falou assim, que tudo que ele fez foi como correr atrás do vento. Quantos reis começaram bem e pararam no meio do caminho? Os levitas do tempo de Ezequiel, descritos lá em Ezequiel capítulo 44, versículo 10 a 13. Eu não vou ler esse texto agora com você, mas o texto fala que os levitas que serviam a casa, aqueles que eram os servos, aqueles que eram encarregados de servir ao templo, eles se afastaram de Deus, eles começaram a viver só das experiências, e Deus chega para eles uma vez e fala o seguinte: ei, levitas, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão em pecado, vocês já perderam a glória, mas presta atenção, vocês podem continuar servindo, pode continuar tocando, ficando no conexão, arrumando as cadeiras, vocês pode servir normal, só que vocês vão estar servindo as pessoas, a mim vocês não estarão servindo. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente pode estar servindo, fazendo, vivendo experiências, chorando, rolando, e não está valendo de nada. Porque felizes são aqueles que creem sem ver sinais. Porque você não precisa correr atrás de sinais mais. Os sinais vão te acompanhar, porque você é homem, mulher de Deus e tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. O que dizer de Judas, que viu os milagres, andou com Jesus 3 anos e no final entregou Jesus de bandeja para os soldados? E o que dizer da multidão, gente? E o que dizer da multidão? Eles estavam famintos, Jesus multiplicou o pão. Mais para frente eles perderam a fome de Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus morrendo na cruz. Eles viram Jesus fazendo tudo. E depois simplesmente viraram as costas para ele. Olha para mim. Você já parou para pensar nisso? Que os mesmos que presenciaram os milagres lindos de Jesus, as experiências com Jesus, foram os mesmos que depois falaram: crucificam, crucificam, crucificam. Meu querido, algo precisa acontecer hoje. Tomé, 3 anos ouvindo tudo, e depois ele só quis acreditar se tocasse nas mãos de Jesus. Eu e você nos dias de hoje, quantas vezes temos feito isso? Felizes são aqueles que não viram e creram. Tem gente que condiciona o seu amor por Deus se ele fizer. Eu só vou louvar a Deus, eu só vou passar a louvar a Deus, eu só vou trabalhar para Deus, eu só vou mergulhar na igreja quando ele me curar, quando ele curar a minha família, quando ele curar o meu parente, quando ele fizer isso para mim. Ei, para, filho. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, angústias e no meu amor por Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Meu objetivo hoje não é de jeito nenhum te desanimar. Eu quero que você saia daqui animado demais. Eu só quero que você coloque o foco no lugar certo. Porque buscar um milagre pelo milagre não está valendo de nada. Mas buscar um milagre pelo Deus do milagre, isso vai te satisfazer plenamente. Tem muita gente aqui que eu creio que está buscando milagres de Deus faz muito tempo. Mas estão esperando: Deus, me mostra um sinal. Deus, faz isso. Deus, eu não estou enxergando saída. Deus, a minha vida está difícil. Quem sabe você veio aqui, eu já tentei. Faz 3 anos que eu tento passar no concurso público, eu não consigo. Faz 3 anos que eu tento passar no vestibular, eu não consigo. Minha vida está difícil. Minha vida está zoada. Eu não sei. Eu quero terminar essa mensagem falando algo para você. Mateus capítulo 14, 23 diz assim: tendo a multidão despedida, Jesus subiu sozinho no monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro. Manda-me ao teu encontro por sobre as ondas, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, reparou no vento e ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, me salva! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Gente, quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar na beira de um rio à noite? Levanta a mão, vamos ver. Quem já está, né? Que o máximo que a gente... Eles estavam aqui no mar da Galileia. O máximo que a gente conhece de beira do rio Tietê aqui, né? Em nome de Jesus, um dia nós vamos conhecer mais coisas. É muito escuro uma beira de rio à noite, né? Mas você está num pier que está sem iluminação, velho, você não enxerga nada. Você não enxerga, 3 metros na tua frente. Aí passam uns bichos assim, endemoniados assim, perto de você, dá aquele susto doido. Imagina comigo. Se hoje é difícil você achar iluminação boa na beira de rio, os caras estavam no mar, velho. Você acha que tinha iluminação boa lá? Não tinha nada. Eles não tinham iPhone para jogar para cima e apertar o flash para acender a luz. Tava tudo escuro. Giovanni, mas e as estrelas e a lua? Tava tendo tempestade. Não sei você, mas em tempestade eu nunca vi lua e céu brilhando, né, de estrela. Então provavelmente estava muito escuro. E a tempestade causa o que, gente? Neblina. Eles não conseguiam enxergar mais nada. E de repente eles enxergam um vulto no meio da neblina. Um grita pro outro: você está vendo o que eu estou vendo? Eu estou. Ixi, lascou. Acho que eu assisti muito filme de terror hoje. Cara, é um fantasma. Aí Jesus: que fantasma o quê, gente? Sou eu. Pedrão fala assim: Jesus, nós não estamos enxergando nada. Se é o Senhor mesmo, manda a gente ir. Eu vou sair daqui, eu vou ir até o teu encontro por cima das águas.
né? Fazer um desafio logo para Jesus desse. Vem, Pedrão. Sou eu, pode vir. Pedro sai. Tem muita gente que critica Pedro. Olha, homem de pequena fé, né? Acabou afogando. Não, mas aprende a amar o Pedrão, porque dos 12 discípulos ele foi o único que deu uns passinhos em cima da água. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos naquela madrugada fria, nebulosa? E hoje Ele quer ensinar para mim e para você também? Que quando os nossos olhos não conseguirem enxergar e o medo bater no nosso coração, a gente tem que ser guiado pela voz que nunca vai deixar de nos chamar. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente vai querer ver. Deus, está difícil, está escuro, está à noite, eu não aguento mais o barco da minha vida balançando, eu não aguento mais tanta tempestade, é onda atrás de onda, eu estou parecendo criança que vai para a praia e vem uma onda e joga ela para lá, a hora que ela vai tentar respirar vem a onda de novo, eu me recupero de um baque e vem outro, eu não sei mais o que eu faço, está nebuloso, tem neblina na minha frente, eu não estou te enxergando, Jesus, me mostra um sinal. E Jesus está falando, você não precisa me ver, você não precisa olhar com os teus olhos, você não precisa de sinal nenhum, só segue a voz que está te chamando para andar por cima das águas. Venha ao meu encontro que eu vou te fazer andar pelas ondas. É só isso que Jesus está fazendo. Meu querido, eu estou com muita expectativa. Deus vai fazer você andar por sobre as águas hoje. Fica de pé no seu lugar. Eu estou com muita expectativa. Meu Deus, Deus ministrou muito forte essa palavra comigo ontem pela madrugada. Ontem nós tivemos tenda do encontro lá no Face a Face. E eu ministrei essa mesma palavra de uma forma mais resumida para os encontreiros. E ontem foi algo lindo, gente, que aconteceu. O Senhor nos tomou de uma forma, Ele fez muitos encontreiros andarem sobre as águas e tomarem resoluções, tomarem decisões. E ontem, quando eu estava saindo da tenda para voltar para a torre, Deus falou comigo, você vai pregar essa mensagem amanhã no Livre. Porque tem muitas pessoas que estão tentando dar passos de fé e pular do barco, mas não estão conseguindo. Tem muitas pessoas aqui que Jesus já falou, toma uma resolução, toma uma postura, toma um posicionamento, pula do barco. E você está assim, minha vontade está louca de pular do barco e andar, mas eu não estou enxergando, não sei se é Jesus mesmo. Jesus está falando, para que você quer enxergar? Você já está ouvindo a minha voz, eu estou te falando toda hora, você não precisa ver. Você não precisa ver para crer. Não são os que creem que acompanham os sinais, são os sinais que acompanham os que creem. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Fala comigo, bem-aventurados os que não viram e creram.